Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e que você tenha hoje, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus como o guia da sua vida, aquele que dirige os seus passos, aquele que te conduz, não só trazendo condução, mas sendo aquela voz que fala ao nosso coração. Amém? Hoje eu quero ler um texto para você que saiu aqui no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Olha só, Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que o galardão aqui, ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa recebe um galardão diferente. É interessante isso no reino de Deus, né? Quando a Bíblia ela entra nessa questão. Por quê? Porque Deus, ele é meritocrata. Exatamente, ele é meritocrata. É por mérito. Com Deus é por mérito, tá? Então ele está dizendo assim, que ele vem sem demora e com ele está o galardão, que ele vai retribuir para cada um segundo as suas obras. O livro do Apocalipse, ele é um livro de grande revelação, né? A revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele traz conforto, ele traz exortação, ele traz também esperança para os verdadeiros cristãos que estão no meio das tribulações, enfrentando dificuldade no meio das tribulações. E interessante que o livro do Apocalipse, ele também tem uma abordagem teológica sistemática. O que é uma teologia sistemática? Nós vamos aprender amanhã, quarta-feira, 8 da noite, tá bom? É só você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Amanhã, 8 da noite, nós vamos falar ao vivo sobre teologia sistemática também. E aqui, essa teologia, no livro do Apocalipse, nós podemos dividir ela em três partes, em três grupos: cristologia, escatologia e eclesiologia. Eu vou falar para você sobre a cristologia que está aqui no livro do Apocalipse. Primeiro, o Apocalipse, ele está revelando Jesus Cristo como o centro de todas as coisas. Ele revela o Senhor Jesus como o Cordeiro, mas não só como o Cordeiro que foi morto, que viveu, que voltou à vida, mas ele também apresenta o Senhor Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Exatamente. Ele apresenta Jesus como o Senhor dos Senhores, ou seja, aqui no livro do Apocalipse, ele é o juiz que vai estabelecer o seu reino eterno. Então, a teologia sistemática, ela ensina que Cristo, ele é ao mesmo tempo redentor, mas ele também é um rei soberano. Ele é também aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Né? O que significa reger as nações com vara de ferro? Vai ser com pulso firme. É isso que o texto está querendo dizer. A segunda parte do livro do Apocalipse vem a escatologia, que fala sobre o final dos tempos, que fala sobre a consumação dos séculos. Ou seja, a escatologia é a doutrina do fim, das últimas coisas. E ela é uma das bases aqui no livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse, ele coloca juízo, ele fala sobre juízo, o juízo de Deus sobre toda a terra, o juízo de Deus contra os pecadores rebeldes, e ele fala também do juízo de Deus contra o próprio Satanás, né? A derrota definitiva do diabo. E ele fala do triunfo glorioso do Senhor Jesus Cristo. E ele também apresenta para nós um novo modelo de vida.
ele traz a esperança de um novo céu e uma nova terra, que são cumprimentos da promessa de Deus. Ou seja, ele garante o fim do sofrimento para todos aqueles que vencer, aqueles que receberem a coroa, né? Aí ele diz assim que ele vai retribuir cada um, olha só, segundo as suas obras. Ou seja, aquele que aguardar fielmente ao Senhor, aquele que permanecer fiel, aquele que vencer as tentações deste mundo, vai receber um fim glorioso. E ele também fala, o livro do Apocalipse, ele fala sobre eclesiologia, ou seja, ele revela a identidade da igreja, da verdadeira igreja do Senhor Jesus. E ele revela o plano do Senhor para a igreja. Então, desde as cartas às 7 igrejas até a boda do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, ele vem chamando, ele vem alertando a igreja a ter uma fidelidade, uma vida de fidelidade. E a igreja que tiver permanecida fiel a ele, reinará com Cristo por toda a eternidade. E eternidade é eterna. Então, nós vivemos hoje, no tempo que nós vivemos hoje, nessa geração que nós vivemos hoje, que é o final da geração X e o início da geração Y, talvez ainda exista alguém da geração Baby Boom, que gerou a geração X, e que nós estamos no início dessa geração Y. Então nós vivemos assim, no meio dessa geração, um momento de incerteza, de frieza. A geração Y é uma geração que pouco se atrai para as coisas de Deus, pouco se atenta para as coisas de Deus. E a Bíblia já dizia, né, aqui para nós, que viria o tempo em que o amor das pessoas se esfriariam, em que a igreja seria apóstata, se apostataria da verdade. Hoje as igrejas, existe muita igreja séria, muito pastor de Deus, mas existe muita igreja apóstata, que mais se tornou um centro de encontro e de balada gospel do que um lugar que representa o santuário de Deus, o santuário do Senhor. Então, nós vivemos assim em tempos de incerteza, vivemos em tempos de perseguição, mas o livro do Apocalipse, que está aqui dentro, que é o livro das revelações, ele nos lembra que a história já tem um fim determinado. Por mais que você esteja vivendo algo que você talvez não consegue entender hoje, a Bíblia já tem um fim escrito. O fim já foi escrito. E o fim é que Cristo, ele reina com o seu povo, ele reina com os seus escolhidos, né, com os eleitos dele, como um povo vitorioso, né? E nós hoje, como cristãos, verdadeiros crentes, nós somos chamados a perseverar e a manter a nossa fé, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Guarde a tua coroa, para você não perdê-la. Não é isso que a palavra de Deus diz? Guarde a tua coroa, para você não perdê-la. E se mantenha como a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Papai querido, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor. Nos fortalece para vivermos com fidelidade no meio dos desafios desse tempo que nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos na esperança da tua volta, porque sabemos que esse dia está muito próximo. Então ajuda a gente a se manter fiel, nos resguardar para o dia do encontro com o Senhor, e que possamos ser testemunhas fiéis até o fim.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.